Muito se fala sobre o transplante de medula óssea, doação de medula, campanhas de doação de medula. Mas o que é isso? Por que é necessário esse transplante? Vamos ver um pouco disso agora? Olá, meu nome é Gedson Cruz, do canal Hemato na Web. Muito se fala de campanhas de doação de medula, do transplante de medula óssea, mas muitas são as dúvidas também. Vamos comentar um pouquinho acerca desse importante procedimento que é utilizado muito na hematologia atual. Tem uma evolução que mudou muito nos últimos anos, nas últimas décadas, desde quando foi criado e concebido meados da década de 70. Mas o que vem a ser o transplante de medula óssea? Para que serve? Se você, juntamente com outras pessoas, compartilham dessa dúvida, você pode compartilhar um pouco desse vídeo para eles, para tentar, assim, disseminar um pouquinho esse conhecimento. E aí você vai estar contribuindo, não somente para o crescimento do canal, como também para auxiliar na diminuição das dúvidas dessas pessoas. Claro que se você gostar também do vídeo, não deixe de curtir, porque assim o YouTube vai levar esse vídeo para outras pessoas, porque vai ser considerado de maior relevância. Bem, voltando ao nosso assunto aqui, o transplante de medula óssea, ou atualmente mais conhecido como transplante de células-tronco, é um procedimento em que células de uma pessoa é infundida, ou seja, colocada na circulação sanguínea de outra. Ou, no caso do transplante autólogo, que a gente vai ver agora, é a infusão da própria célula-tronco. Então, como eu falei, existem dois tipos de transplante. Um autólogo e um chamado de alogênio. O que é um e o que é outro? Bem, o transplante autólogo, a pessoa recebe a infusão de células-tronco da própria pessoa. É tanto que alguns autores mais atuais nem consideram isso uma modalidade de transplante, consideram mais como uma modalidade terapêutica com altas doses de quimioterapia seguida por um resgate de células-tronco. Por quê? Porque a toxicidade desse transplante é mais relacionada com a toxicidade da própria quimioterapia em alta dose, que é necessária antes da realização do procedimento. Na maioria das vezes, é um procedimento de boa evolução, sem grandes complicações. A principal indicação do transplante autólogo, como a gente conhece, são os linfomas, tanto o linfoma Hodgkin como não Hodgkin, principalmente nas situações em que a doença é uma doença de alto risco e há indicação do transplante, ou naquelas situações em que a doença retornou, ou seja, recidivou. E aí houve a necessidade de realizar o resgate, ou seja, o retorno das células normais por meio do transplante de células tronco autólogo. Bem, esse transplante autólogo, na situação do linfoma não Hodgkin, linfoma Hodgkin, é uma situação bastante diferente de uma outra indicação do transplante autólogo, que é do mieloma múltiplo. Distintamente do caso dos linfomas, em que há, na maioria das vezes, uma doença de alto risco ou uma doença que recidivou e que necessita daquele resgate do transplante de células-tronco, no mieloma múltiplo, o que ocorre é a resposta terapêutica adequada, seguida por um transplante de células-tronco autólogo, com o intuito de fazer com que aquela pessoa mantenha por mais tempo possível aquela resposta sustentada. Como a gente sabe, o transplante de células-tronco, tanto autólogo como alogênico, ele é bastante tóxico do ponto de vista das quimioterapias que são necessárias para reduzir a quantidade de células inicialmente, para depois infundir. Então, a gente já percebe que não são todos os pacientes que podem fazer, não é todo paciente relacionado à sua idade que também pode fazer, e existem determinadas contraindicações. Eu não vou entrar em detalhes das contraindicações, porque isso é muito relativo, no sentido de que depende muito da patologia, depende da idade do paciente, depende da indicação do tratamento. Enfim, não vou detalhar isso porque pode ser tema até para um outro vídeo.
Por outro lado, a outra modalidade de transplante, que é em si verdadeiramente transplante, consiste no transplante de células-tronco alogênico. Bem, alogênico significa que a origem da célula não é da mesma pessoa. Existem dois tipos de transplante alogênico, de forma bem simples: o transplante alogênico aparentado e o não aparentado. O aparentado é quando algum parente próximo é o doador. Então, é aquela situação em que ao transplante cujas células-tronco foi doada por um irmão ou ainda por um pai, pela mãe, nas situações que nós chamamos de transplante de células-tronco alogênico do tipo haploidêntico. Por outro lado, a gente sabe que pessoas precisam do transplante. No caso do transplante alogênico, as principais indicações são as leucemias agudas e também as aplasias medulares, ou seja, uma situação em que a medula óssea ela entra em falência e é incapaz de produzir células normais. Inclusive tem um vídeo no canal que você pode ver e eu vou deixar o link dele aqui em cima. E no caso das leucemias agudas, ela também é incapaz de produzir células normais porque ela está tomada por células malignas que são chamadas de blastos. O transplante alogênico, ele possui, na maioria das vezes, como indicação, doenças em que a medula óssea deve ser substituída por uma medula óssea normal, mas também necessita, em alguns casos, do efeito imunológico. E esse efeito imunológico é conseguido por meio da infusão, ou seja, do transplante de células diferentes daquela do receptor. Pois bem, é nessa situação que ocorre a necessidade da doação. Por quê? Porque nós sabemos muitas vezes que os pacientes necessitam de uma medula óssea, ou seja, de uma célula-tronco, cuja a disponibilidade do doador não é viável. Seja porque não tem irmãos, seja porque os pais não são adequados para a doação, na situação em que eu posso realizar o transplante haploidêntico, situações em que eu não posso realizar o transplante haploidêntico. Então, nessa situação é importante eu dispor de um doador. Por isso que é importante as campanhas de doação de medula. E recentemente eu fiz uma live para o canal do Dedeco Flamedula, que é um doador, e ele disse que a maior realização dele foi ter sido doador, e por ele doava várias outras vezes. Então, esse ato de solidariedade da doação de medula vai refletir na possibilidade daquele receptor, que muitas vezes nem conhece a origem daquela célula-tronco, poder viver. Mark Twain tem uma frase que é atribuída a ele, na verdade, em que diz que o dia mais importante da vida da pessoa é quando nasce e o segundo é quando ele descobre o motivo por quê. Certamente, eu acho que para Dedeco, esse grande amigo meu, esse segundo dia mais importante foi quando ele descobriu que o propósito dele era esse, e ele tem feito um trabalho genial fazendo com que pessoas possam ter a oportunidade de realizar o transplante e aí com isso poder viver. Não basta eu ter a possibilidade de doar medula sem saber o papel do doador. Mais do que escrever o nome para doação de medula, o doador ou possível doador tem que saber que ele pode ser chamado, ele tem que manter os dados atualizados, tem que manter uma forma de contato e tem que saber que ele pode ser recrutado para doar, independente do dia, independente do momento, e que aquela doação vai permitir talvez uma pessoa ter a sua vida salva. Daí, se você quer se apresentar como doador de medula, procure saber como é, o que deve ser feito para doar, e o melhor momento de você fazer isso é durante a doação de sangue. Então você pode ir lá doar sangue, é óbvio que a gente sempre vai agradecer por isso, porque nossos estoques sempre estão bastante limitados e vai ser alguma ajuda muito útil. E nesse momento você pode buscar informações acerca de como proceder para se inscrever como doador de medula. Não vai sair de lá para um lugar onde será
colocado uma agulha no seu osso, como muitos acham que é, e não é assim. O que vai ocorrer? Você preencher um cadastro, vão coletar um pouquinho de sangue a mais do que o sangue que você colhe na própria doação, ou seja, um tubinho a mais. Esse tubinho vai ser direcionado para uns exames de imunogenética, que são exames que a gente classifica se a pessoa é ou não compatível com outra. Se você acha que tem dúvidas e que não é momento ainda, não se inscreva. Não se inscreva para querer doar medula para uma pessoa, mesmo que você goste dela, sem saber que aquela medula óssea você pode não doar para aquela pessoa, e na maioria das vezes não será para aquela pessoa, mas pode ser para uma outra pessoa e você fica em dúvida se vai doar. Pois bem, se você quer se inscrever no programa de doação de medula, se informe, você vai estar fazendo um ato de bastante solidariedade. Não é sair de lá do banco de sangue com um encaminhamento para fazer uma coleta da coluna, como muita gente acha, não é nada disso. É um procedimento simples, você vai ficar com cadastro, por isso é importante manter seu cadastro atualizado. E se porventura aparecer uma possibilidade de um receptor que seja compatível com você, você vai ser chamado por e-mail, por telefone, e aí sim vai realizar testes para confirmar se você é compatível e, segundo, para confirmar se você tem condição de doar, pois não adianta transplantar a célula-tronco de uma pessoa que está doente ou tem risco de ficar doente. Tá legal? Eu espero que esse vídeo tenha sido simples, talvez tenha ficado um pouco longo, mas que possa ter passado noções e contribuído para o crescimento de todos vocês. E se gostou do vídeo, não deixe de curtir, não deixe de seguir, assina o sino das notificações, porque assim você vai ser notificado de tudo aquilo que há de novo no canal. E lembre-se, não deixe de avaliar, comentar, sugerir para o crescimento do canal Hemato na Web.